Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. E na aula de hoje nós falaremos sobre os anfíbios. Então eu trouxe aqui alguns representantes da classe dos anfíbios. Então nós temos a perereca, nós temos o sapo, a salamandra, a cobra cega, tá? Ao longo das nossas aulas nós vamos aprendendo características em comum e algumas que são diferentes entre eles, tá bom? Os anfíbios são animais que nos remetem às mais variadas sensações e lembranças, como as das histórias de nossa infância, em que sapos são utilizados por bruxas, salamandras saem do fogo e cobras cegas aparecem com duas cabeças. Além dessa imagem fantasiosa desses animais criadas pelas crianças na leitura de mitos e de lendas, há também o fato de que os anfíbios despertam nojo e medo em muitas pessoas. Em algum de vocês? Alguém aí tem medo de sapo, por exemplo? Só que é preciso a gente saber que a maioria dessas espécies, aliás, a grande maioria dessas espécies, é inofensiva. Os anfíbios são animais, de uma forma geral, muito tranquilos, eles não são agressivos. Apesar de muito deles produzirem venenos de alta toxicidade, ou seja, bastante tóxicos, só que eles só utilizam esse veneno para se defender. Agora uma coisa interessante, a palavrinha anfíbios, tá? Ele vem de origem grega, anfíbios. Passou a designar esse grupo de animais porque a maioria das espécies eles apresentam duas fases diferentes durante a vida. E é justamente o significado da palavra anfíbio. Olha que interessante. Anfi significa duas em grego e bios, vida em grego. E quais são essas duas fases diferentes durante a vida que a Prof falou? Então, eles apresentam uma fase de vida larval, por exemplo, o girino. E essa fase de vida larval, ela é aquática, né? E a fase adulta, que pode ser terrestre, né? No caso, um sapo adulto, por exemplo. Então, eles passam sua fase larval no meio aquático. Depois, eles sofrem metamorfose, transformando-se em adultos que passam a viver em terra. E eles só conseguem, então, mudar de ambiente, né, viver na terra, porque eles vão passando por adaptações ao longo da metamorfose. E, pessoal, os anfíbios são animais pecilotermos, ou seja, a temperatura deles varia de acordo com a temperatura do ambiente. Apesar da maioria das espécies apresentar ciclo de vida com fase terrestre, os anfíbios precisam da água para sua reprodução. Com certeza vocês já perceberam que quando a gente entra numa piscina ou no mar, a gente tem a sensação de o corpo ficar mais leve, né? A gente exige menos esforços dos nossos músculos e ossos. Então, por exemplo, você consegue carregar no colo uma criança com facilidade dentro d'água, né? Que já fora já é um pouquinho mais pesado. A gente tem essa sensação. E os anfíbios, eles também foram pouco exigidos quando os seus movimentos eram apenas na água. Então, no período em que eles vivem apenas na água, eles têm pouca exigência dos movimentos, né? E por esse motivo, a sua transição, a sua transformação, a sua ida para o ambiente terrestre veio acompanhada da necessidade de fortalecer a musculatura, tá? A musculatura da coluna vertebral, assim como o desenvolvimento de patas, que é o caso da maioria das espécies dessa classe. Mas vocês viram que, por exemplo, a cobra cega, ela não tem patas, tá? Mas a maioria dos representantes da classe dos anfíbios apresenta patas. Algumas adaptações em relação à respiração e aos sentidos também foram necessárias aos anfíbios quando eles conquistam, então, o ambiente terrestre, né? Saem da água na fase larval e conquistam o ambiente terrestre. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pele dos anfíbios. Pessoal, pele a gente também pode chamar de tegumento, tá? Os anfíbios, eles apresentam a pele úmida, lisa, bastante vascularizada, ou seja, com bastante vasos sanguíneos na pele, e elas têm glândulas mucosas que vão auxiliar na manutenção da umidade. Pessoal, o anfíbio precisa ter a pele úmida, tá? Então, quando eu digo que ele tem a pele úmida por si só, independente do ambiente, eu quero dizer que ele tem essas glândulas na pele que vão produzindo muco para manter a pele dele úmida. E essa constante umidade da pele é vital, ou seja, é questão de vida ou morte para eles, né? Eles precisam. Por quê, pessoal? Porque eles realizam a respiração cutânea. Pessoal, a respiração cutânea é uma respiração que a troca gasosa acontece pela pele.
E para que essa respiração, para que essa troca gasosa ocorra, a pele tem que estar úmida, tá? Então, a troca gasosa não acontece no ambiente seco, ou acontece só que com menor eficiência. Então, ele precisa de estar com a pele úmida, tá? Para poder realizar a respiração cutânea. Os anfíbios, por exemplo, de regiões secas, eles passam boa parte do tempo enterrados no solo para que eles possam manter a umidade da pele, para poder fazer a respiração cutânea, né? Então, eles tentam ao máximo impedir a perda da umidade. A pele de muitos anfíbios pode apresentar uma coloração viva e variada, que pode ser um atrativo para a reprodução, né, para atrair um parceiro. Serve também como camuflagem, para ele ficar escondidinho. E algumas colorações servem como sinal de alerta para os predadores. Então, nós temos alguns exemplos. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, ele tem uma coloração bem viva, né? É bem vermelhão, bem azul, e eles têm, então, venenos, para espantar os predadores. Alguns anfíbios, como os sapos, apresentam, então, veneno, que são produzidos pelas glândulas paratoides, tá? Essas glândulas paratoides, elas se situam, ficam localizadas atrás dos olhos ou, em algumas espécies, ficam por toda a pele, tá bom? Ao longo de toda a pele tem o veneno. E esse caso de estar espalhado por toda a pele, normalmente são em algumas espécies bem coloridas, como a gente já falou. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório. A alimentação dos anfíbios, ela vai variar de acordo com a fase de vida em que o animal se encontra, né? Então, como nós falamos, eles vão sofrer metamorfose. Então, eles têm uma fase de vida larval, que é aquática, e uma fase de vida adulta, que é terrestre. Então, os girinos, por exemplo, eles vão se alimentar de restos vegetais presentes na água. Quando eles se tornam adultos, eles são carnívoros. Os sapos, eles se alimentam basicamente de insetos, lesmas, minhocas e de outros pequenos invertebrados. A relação ecológica, então, que existe entre os sapos e esses pequenos insetos e moluscos, pessoal, é o predatismo, né? Então, o sapo se relaciona com os insetos, com as lesmas, com as minhocas, através da predação. Por quê? Porque o sapo é o predador. E esses pequenos insetos e moluscos e lesmas, né, como a gente falou, serão as presas, tá? Pessoal, a língua dos sapos, ela é pegajosa, o que permite uma maior, facilita a captura do alimento, né? Então, ele gruda, ele vai lá, come uma mosquinha, grudou na mosca, ele já traz para dentro da boca, tá? O tubo digestório dos anfíbios, ele é completo, ou seja, inicia-se pela boca e, neste caso, pessoal, ele termina na cloaca. Então, a nomenclatura para os anfíbios não é ânus, é cloaca, tudo bem? Essa cloaca, ela vai ser um orifício tanto para a saída do que não foi aproveitado, né? Digamos, para a eliminação das fezes, do cocô, do xixi e também para o sistema reprodutor. Então, é o mesmo orifício que elimina cocô, xixi e vai ter o acesso à reprodução, tá bom? A cloaca. Eles apresentam glândulas salivares, tá? Isso o adulto. As larvas não. Então, eles apresentam glândulas salivares mesmo para produzir a saliva na boca. Eles também têm fígado e pâncreas, tá? Agora a gente vai falar sobre o sistema respiratório dos anfíbios. Eles realizam diferentes tipos de respiração por conta das fases de vida que eles têm, né? Então, em um momento eles estão dentro d'água, em um momento eles têm uma vida terrestre. Então, por isso que vai interferir. Então, os anfíbios, eles podem respirar através de brancas, né? A respiração branquial, respiração cutânea, que é aquela que se dá através da pele, e a respiração pulmonar. A respiração branquial, ela vai aparecer nos girinos, né? Que é a fase larval, e também, pessoal, numa outra espécie de anfíbio chamado de axolote. O axolote é uma espécie de salamandra, tá? Só que ela é uma espécie que ela mantém a fase larval mesmo na vida adulta, digamos assim. Então, ela permanece com as características de larva ainda na vida adulta, ou seja, ela, enquanto adulta, continua sendo aquática, tá? Observe ali na imagem quem é ela. Então, ela continua nesse estágio larval por toda a sua vida. Já a respiração pulmonar, ela é pouco eficiente. E por essa razão, normalmente acontece junto com a respiração cutânea, tá? Lembrando que para acontecer a respiração cutânea, a umidade da pele é fundamental, uma vez que facilita, né, as trocas gasosas. Então, a respiração pulmonar, ela pode acontecer junto com a respiração cutânea, ou também junto com a respiração, pessoal, que existe um outro tipo, chamado de respiração bucofaríngea, que é quando o ar entra e sai pela boca,
e lá mesmo haverá essa troca gasosa, tá? Não foi tarefa fácil para os anfíbios se deslocarem, né, do ambiente aquático para o terrestre. Isso, claro, que aconteceu de uma forma gradativa, então a respiração é a característica mais curiosa, porque é a que mais sofreu alteração, né, pessoal? Os estágios de desenvolvimento pelos quais os anfíbios passam são acompanhados pelas alterações dos órgãos utilizados na respiração. Então, repetindo, no estágio larval a respiração é branquial, no adulto ela é pulmonar e cutânea, né? Os anfíbios são os únicos vertebrados caracterizados pela mudança do tipo de respiração ao longo do ciclo de vida, tá? Agora nós vamos falar sobre o sistema circulatório. O coração dos anfíbios adultos possui 2 átrios e um ventrículo. E no coração ocorre a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Sobre a reprodução. Bom, os anfíbios, eles são animais dioicos, nós já falamos essa palavrinha. Então, dioicos, 2 casas, portanto, sexos separados. Né? A gente tem um indivíduo macho e a gente tem um indivíduo fêmea. Em relação à fecundação e ao desenvolvimento, não existe uma regra fixa para esse grupo de animais. Mas, na grande maioria, a fecundação e o desenvolvimento serão externos, ou seja, os gametas serão lançados externamente ao corpo ao indivíduo, né? Ao corpo da mãe e do pai. Observe a seguir o ciclo reprodutivo do sapo, um dos principais representantes desse grupo. Então, olha só, do ovo ao sapo adulto. Então, nós temos primeiro o sapo o sapo fêmea está soltando os seus óvulos e eles são envoltos de uma espuma, tá? Uma espuma bem levinha mesmo para facilitar a dispersão. O macho, que está em cima dela, está liberando os seus espermatozoides para fecundar os óvulos, tá? Então, vejam, é uma fecundação externa, está ocorrendo fora do corpo da mamãe. Imagem 2. No interior dos ovos vão desenvolver os girinos, que são as larvas dos sapos, tá? Imagem 3. Os girinos começam a crescer, eles saem dos ovos e começam a nadar. Na imagem 4. Em determinado momento, eles começam a adquirir patas. E na imagem 5, eles começam a perder a cauda, tá? Nessa imagem, a gente ainda tem um sapinho mesmo, ainda com cauda, mas ela vai retraindo e eles vão perdendo a cauda. É um processo muito bacana, eu acho muito lindo a gente analisar essa metamorfose. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância ecológica dessa classe, né? Os sapos, as rãs e as pererecas têm grande importância ecológica, porque eles controlam a população de insetos e de outros invertebrados que causam grandes prejuízos para a agricultura e podem transmitir doenças. Então, a presença desses animais no ambiente acaba dispensando, ou seja, evitando que a gente use venenos agrícolas. Então, se a gente tem um ambiente em equilíbrio, com bastante sapo, rã e perereca, eles vão comer os gafanhotos, por exemplo, insetos que iriam acabar com as plantações. E dessa maneira, então, a gente não precisa ficar usando tanto agrotóxico. E essa relação de presa e predador, né, os sapos sendo os predadores, quando ela é benéfica ao meio ambiente, nós chamamos de controle biológico. Então, eles realizam o controle biológico dessas plantações, tá? Os sapos, como nós já falamos, eles se defendem de seus predadores por meio da camuflagem. Então, olha só, eles ficam bem escondidinhos. Os sapos, as rãs e as pererecas, né? Podemos incluir todo mundo. E eles também podem se defender utilizando substâncias venenosas, como nós já falamos também, que são produzidas pelas glândulas paratóides. Paratóides, então, é o nome dessas glândulas. Por que motivo, pessoal, a maioria dos anfíbios vive em lugares úmidos ou próximos à água? Pessoal, nós já falamos, mas é para a gente revisar esse assunto. Pessoal, primeiro, em determinado momento, eles vão passar a realizar a respiração cutânea, que só acontece com a pele úmida. E também, pessoal, eles também precisam da água para fecundar os seus óvulos, né? A gente não tem uma primeira etapa, que é uma fase larval? A fase larval não é aquática? Então, os anfíbios precisam da água para a reprodução e precisam da água para a respiração. Bom, pessoal, tarefinha 31, páginas 67 e 68. Prestem atenção que não é para fazer todos os exercícios, tá?
quase todos. Vocês farão os exercícios 1, 2, 3, 5, 8 e 10. Sendo assim, ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!